Olá pessoal, esse é um vídeo sobre integrais por substituição. Vamos às integrais. Calcule as integrais. Item A. Integral de seno da raiz quadrada de x dividido pela raiz quadrada de x dx. No item B, integral da raiz quadrada de x multiplicada pelo seno de 1 mais x elevado a 3 meios dx. Pois bem pessoal, vamos então relembrar o que é integral por substituição, né? A técnica da substituição é empregada quando você trabalha com integrais da forma f de g de x dx, ou seja, integrais de funções compostas. Uma vez que a gente sabe que a integral está ligada à derivada pelo teorema fundamental do cálculo, se eu estou integrando funções compostas, eu tenho que lembrar da derivada de uma função composta, que é a regra da cadeia. Então eu coloquei aqui, imagine uma função f maiúsculo de g de x, portanto uma função composta, a gente quer calcular a derivada dessa função. Você lembra da regra da cadeia, isso dá a derivada do f calculada no g vezes a derivada do g. Né? Derivada da função externa aplicada à função interna vezes a derivada da função interna. Isso é a regra da cadeia. Vamos então fazer uma hipótese aqui. Eu vou imaginar que a derivada de uma função f retorna num f. Então eu vou olhar para integrais desse tipo, veja só. f' de g de x vezes o g' de x dx. Poxa, mas isso aqui é a resposta, né? é a regra da cadeia da derivada do f de g de x. Acabamos de escrever aqui. f de g de x derivando é o f' de g de x vezes o g' de x. Ou seja, se integrarmos essa expressão, a gente tem que retornar a f de g de x. Então isso aqui, na verdade, é o f de g de x mais uma certa constante de integração. Ok? Vou repetir. Essa expressão da derivada dessa função pela regra da cadeia, ou seja, integrar essa expressão retorna da função original. Agora vem a substituição de variáveis. Olha, a gente vai pegar a função interna, g de x, vamos chamar, por exemplo, de u, e eu vou jogar essa modificação exatamente aqui. Ó. Então eu vou usar isso nessa igualdade. Se eu fizer u igual a g de x, eu vou ter f de u mais constante, correto? U é g de x. Agora, pensa comigo, se isso aqui é um f de u, eu posso usar uma integral para escrever essa expressão. Veja, eu posso dizer que isso aqui é uma integral de um f' de u du mais uma constante. Por quê? Se eu estou integrando uma taxa de variação, eu retorno a função original. Não é isso? A integral do f' de u volta no f de u. Isso está correto. Mas pela nossa hipótese, f' vale f'. Então isso aqui é a mesma coisa que a integral de f de u. E aqui eu posso tirar essa constante, né, pessoal? Na verdade, ela já está aqui, né? Isso aqui é a família total de funções. E aqui eu vou ter um f de u du. O que essa modificação nos mostra? Eu posso sim fazer uma substituição de variáveis, cair numa integral mais simples, para calcular uma integral um pouco mais complicada. Certo? Então, qual é o objetivo da integral por substituição? Encontrar a substituição adequada da função interna para fazer com que a integral original se torne mais simples e aí a gente consiga integrar. Vamos então fazer um exemplo. Olha aqui no item A. Nós temos a integral seno da raiz de x sobre raiz de x dx. Perceba que aqui em cima tem uma função composta. Seno de uma raiz quadrada de x, né? Função externa, seno de x. Função interna, raiz quadrada de x. Então, como a gente viu ali atrás, é importante a gente fazer a substituição usando a função interna. Então, vamos tentar fazer isso. Olha só. Eu vou aqui fazer u igual a raiz quadrada de x. Isso vai ajudar muito por conta dessa raiz quadrada aqui de baixo, pessoal. Olha só. Bom, o que a gente pode perceber também quando a gente olha para essa discussão anterior? A gente pode trabalhar com o dx e com o du como se fossem diferenciais. Então, até o momento, né, até a regra da substituição, você olhava o dx, o du, o dv como um indicativo de qual variável está sendo integrada. Agora ela tem um significado ainda maior, são as diferenciais dessas variáveis. Então, olha só, se eu fizer u igual a raiz de x, eu vou calcular a diferencial do u, o du. Diferencial a gente deriva, multiplica pela diferencial da variável, é isso? Então,
U igual a raiz de x, a diferencial de U vai ser a derivada da raiz quadrada de x, que a gente se lembra que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x, vezes o diferencial da variável x. Então, du igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de x dx. Isso é importante porque eu posso verificar que eu tenho aqui, ó, dx sobre raiz de x. Certo? Aparece na integral e aparece na diferencial. Então eu posso olhar e fazer o seguinte: opa, quem eu posso substituir no lugar então de dx sobre a raiz de x? Eu posso trabalhar com diferenciais. 2x dx sobre a raiz de x é 2du, certo? Então nós vamos fazer essa modificação. Essa é a substituição boa para a integral do item A. Veja como vai ficar simples. No lugar do seno da raiz de x, nós vamos ter seno de u, uma vez que a raiz quadrada de x é 1. No lugar do dx sobre a raiz de x, nós vamos colocar 2du. E aí, nós temos a constante 2, fora da integral. Temos aqui, então, 2 vezes a integral de seno de u du. Essa é uma integral imediata, a gente conhece. Integral de seno é menos cosseno de u. Então, nós vamos ter aqui menos 2 vezes o cosseno de u mais a constante de integração. Só que a nossa integral não é feita na variável u. A variável original é o x, eu preciso retornar nas integrais indefinidas, não é? Então eu vou ter aqui menos 2 vezes o cosseno, quem é u, mais quadrada de x, mais a constante. Garanto para vocês, se você derivar essa família de infinitas funções, faça isso, por favor, você vai retornar aqui ao integrando, ok? Então, o objetivo é olhar qual é a substituição mais certeira para você fazer para cair numa integral bem simples. Vamos no item B, olha só. Tem aqui um produto de funções, né, raiz quadrada de x, e a função seno de um g de x, aqui uma função composta. E uma boa dica na hora de você fazer a integral por substituição é verificar se aquela função interna que você trocou o nome e chamou de outra variável, se a diferencial dessa função está presente na integral original. Ali no caso nós tínhamos o sobre raiz de x, que é importante, nos ajudou muito. E aqui ó, nós temos um raiz quadrada de x, que vai nos ajudar ainda mais, porque aqui nós temos um x elevado a 3 meios. A derivada de um x elevado a 3 meios é uma constante vezes raiz quadrada de x. Então olha só, uma boa substituição aqui é olhar para a função interna do seno, 1 mais x elevado a 3 meios. Vamos fazer isso. U igual a 1 mais x elevado a 3 meios. Vamos calcular a diferencial dessa variável u. Derivada de 1, zero, constante. Derivada de x a 3 meios, né? 3 meios, x elevado a 3 meios menos 1, que é meio, dx, ou seja, o nosso du é 3 meios da raiz quadrada de x dx. E aí eu vou olhar para a integral original, onde aparece algo parecido com isso. Olha, raiz quadrada de x dx está aqui. No lugar da raiz quadrada de x dx, nós vamos colocar o quê? Raiz quadrada de x dx vai ser 2/3 de du. É isso que vai acontecer na substituição. Então nós vamos ter aqui, eu vou continuar aqui em cima, nós vamos ter uma integral de seno 1 mais x elevado a 3 meios é o nosso u, vezes raiz quadrada de x dx, que nós temos aqui, 2/3 de du. 2/3 é constante, novamente sai da integral, nós vamos ter 2/3 da integral. Novamente recaímos aqui no seno de u du, integral é menos o cosseno de u du. Teremos então menos 2/3 do cosseno de u mais a constante de integração. E agora a gente termina a integral substituindo novamente u por 1 mais x elevado a 3 meios. Menos 2/3 cosseno de 1 mais x elevado a